Quando você pensa na Amazônia, você pensa na fauna, na flora, nos povos nativos e no fantástico da região. E essa que é justamente a proposta do segundo seminário do Fantástico da Amazônia, organizado pela Unifespa, representado pela professora e pesquisadora Suelen Cordovil. Evento esse em que eu fui convidado para poder fazer uma fala introdutória sobre a monstruosidade. E é justamente essa gravação dessa minha fala que você vai ver aqui como o primeiro vídeo aqui do canal Fantástico Curso no YouTube 2023, que já, aliás, está bem alinhado, né? Uma fala introdutória para quem está começando sua caminhada no território da monstruosidade e aqui para marcar o início dos trabalhos do Fantástico Curso de 2023, beleza? Então fica aí como é que foi essa gravação e se você quiser assistir as outras palestras muito interessantes desse evento, eu vou deixar aqui embaixo o link desse seminário, o segundo seminário do Fantástico na Amazônia, para você conferir como é que foram as outras conversas, beleza? Então, bora lá e obrigado pela sua presença em 2023 aqui no canal. Vou começar, gente, como eu disse, e vou falar aqui do monstruoso, já que o título dessa fala, como vocês viram aí, deixa eu voltar aqui, é falar do monstro como símbolo do fantástico, porque sim, eu tenho certeza que muitos aqui sabem que a etimologia do monstro quer dizer o que mostra alguma coisa, mas o monstro não apenas mostra, o monstro ele adverte, ele anuncia, ele se coloca como guardião, ele se coloca como uma advertência. Então são várias questões, um personagem multidiscursivo que você pode explorar nas suas pesquisas de TCC, mestrado, doutorado, assim como também, caso você queira colocar suas histórias para fora, como disse Saramago, somos todos escritores, mas alguns escrevem, outros não. Então, caso você queira escrever um conto, romance, e o monstruoso, como eu disse, é um personagem que sempre captura a atenção do público leitor, ok? Vamos que vamos, meu povo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui, como eu falei, isso aqui é uma breve apresentação. Olha o trovoada rodando. Então, vamos lá. Vou começar aqui pela origem do monstro. Deixa eu olhar o tempo aqui. A origem do monstro. Gente, como eu disse, inicialmente a gente sempre tem essa conexão do monstro com a palavra do latim, né, monstro, que é mostrar. Mas também, como eu falei, ele demonstra, ele anuncia, ele pressagia. O monstro adverte também, né? Então é isso que é um personagem que, independente da cultura humana, independente da época que a gente está falando, a humanidade ela tem um fascínio especial por conta de elementos que a gente vai ver aqui, tá? Como eu coloco aqui, gente, o ser monstruoso marca presença em todas as culturas ao longo da história da humanidade, sempre se adaptando a diferentes contextos culturais, como um espelho, isso é muito importante, do seu tempo e da relação do ser humano com o seu meio. Então, desde já é importante a gente entender, gente, por que o monstro fascina? Uma das razões é que ele é um desvio. E o ser humano, ele não se adapta ao desvio. O ser humano ele necessita de certeza, de ser uma razão biológica. Nosso cérebro, ele não consegue lidar com nada que ele não consegue lidar bem, com coisas que ele não consegue classificar e colocar em caixinhas. E o monstro, como ele é intrinsecamente um personagem de fronteira, todo monstro é um ser de fronteira, ele acaba tanto nos causando fascínio quanto também receio, tá? Então é importante você ter em mente que esse é o primeiro poder do monstruoso e sua capacidade de nos tirar do lugar comum. Falando nisso, né, o monstro não é apenas só para assustar a gente, mas também o monstro é usado como um elemento de sedução, de fascínio. Trago aqui até mesmo uma aplicação dele no universo do marketing. Todo mundo aqui já está familiarizado com a Starbucks, e a Starbucks traz como um dos símbolos do seu logo uma melusina, né? Ou seja, uma criatura que, por um primeiro momento, se assemelha muito à sereia, né? Mas nesse caso aqui, a gente está falando de uma criatura, um híbrido, ou seja, uma metade mulher, metade peixe, com duas caudas, e que, em representações medievais, é apresentado como essa personagem com as caudas abertas, né? Deixando o seu sexo à mostra, evidenciando também o seu poder de sedução. Logo, no começo da Starbucks foi criada, ela usava esse símbolo, exatamente parecido com o do contexto medieval. Mas, vamos lembrar, né, os Estados Unidos é um país de uma base puritana, então houve alguns debates e coisa e tal. Então, com o tempo, o logo foi se adaptando e aí os cabelos da Melusina passaram a cobrir os seios dela e também o sexo dela foi protegido, foi escondido por meio do próprio logo aí do Starbucks Coffee, tá? Mas ainda assim, ela tá ali,
sinalizando a sedução, né? A sedução que a figura do monstruoso exerce sobre a humanidade, ok? Além disso, gente, vamos lembrar o seguinte: o monstro vai se vincular com medos primordiais do ser humano. Quando o ser humano saiu das cavernas, enfrentou a escuridão, viu um raio pela primeira vez, viu o anoitecer, viu também o sol nascer, viu um amigo seu ser morto por um animal, um tigre-dente de sabre, um mamute, e viu a vida se esvair, perguntas surgiram. Então, o monstro vai se vincular a temas, a fenômenos e fenômenos naturais do ser humano, a morte da pessoa próxima, a chegada da noite, os pesadelos, as epidemias, que também esse é outro ponto que eu sempre peço que vocês, pesquisadores, prestem atenção no poder das doenças. A doença é um elemento muito forte, a doença acompanha a humanidade e incita muito a imaginação humana, né? Não é à toa que eu trago também aí essa frase, essa ilustração do pintor espanhol Goya, né? Do sono da razão produz monstros, tá? Assim como também a fúria da tempestade. Vários são os fatores por trás do surgimento dos monstros na infância do ser humano. Mas o ponto em comum é a evocação do medo, né? Então, o que a gente tem aqui? Aliás, gente, peço desculpas porque como eu estou aqui na tela, eu não estou vendo aqui, eu não estou na tela do YouTube, tá? Então, não estou vendo os comentários de vocês, mas agradeço pela presença de vocês aqui nessa tarde de segunda-feira, dia 9 de janeiro, tá bom? Então, voltando aqui, estou falando aqui da origem do monstro, e aí falei para vocês que a função do monstro é evocar uma ansiedade, evocar o medo. A gente acaba trazendo à mente uma frase bem recorrente de quem pesquisa e quem escreve literatura e terror, que é a frase do Lovecraft, no ensaio dele, O Horror Sobrenatural na Literatura, de 1927, quando o escritor norte-americano diz que a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. O medo mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Por isso mesmo, onde a razão, onde a luz da razão não chega para poder trazer esclarecimento, o que você vai ter é a escuridão. O que você vai ter é o medo, é o desconhecido, as trevas. E onde a luz não alcança, lá dentro das trevas, a imaginação é que vai habitar aquelas trevas com toda a sorte de criaturas fantásticas, beleza? Então, o monstruoso está muito conectado a esses elementos, à questão do medo. Lembremos também, né, que acaba que esse medo se conecta também com o divino, ou seja, uma função de respeito do divino, e aí o que a gente vai ter é que, por exemplo, as primeiras monstruosidades, a gente chama muita atenção a esse fato de que existem monstros primordiais. A mulher, por exemplo, é uma delas, né? A mulher foi o primeiro ser monstruoso, porque, afinal de contas, a mulher é o desvio do homem. Isso é uma ideia, a gente associa muito esse preconceito no Ocidente da mulher em relação ao masculino, né? Do masculino em relação ao feminino, a gente relaciona muito com os judeus. Mas, na verdade, antes mesmo dos judeus, os gregos no pensamento clássico, criaram essa visão da mulher enquanto desvio do homem, e que o homem é o padrão. Ou seja, se o homem é o padrão, a mulher é o desvio, a mulher é o monstruoso. Mas, até mesmo antes da mulher, né, os primeiros monstros vão ser na natureza. Na natureza, na forma dos animais, os animais se colocam como avatares da natureza. Então, ali, até mesmo como representações dessa natureza que cercava os primeiros seres humanos, é que a gente vai ver que os primeiros deuses, por exemplo, traz essa mistura do humano com o animal. Você vê na Mesopotâmia, você vê, por exemplo, representações da deusa Lilith com pés de coruja, né? E aqui eu trago o Egito Antigo, que vem sendo resgatado tanto, né, em produções diversas. Então, aí você vê que o próprio panteão, né, dos deuses gregos tem essa mistura, evocando tanto esse elemento dos animais como avatares de algo divino. O medo de algo além da compreensão humana deu forma a divindades monstruosas, cultuada por civilizações. Você pode usar o medo como matéria-prima de criação e pesquisa e uso de personagens monstruosos. Personagens memoráveis, presentes em contos, romances, quadrinhos, games, filmes e RPG. A chuva está caindo aqui, então vamos que vamos, de forma que eu possa cobrir tudo e eu não caia. Facetas do monstruoso. Quando eu falo facetas do monstruoso, vou tratar aqui, gente, brevemente,
Quais são as funções do monstro? Para você que quer explorar, você que está analisando uma obra, Dr. Jack e Mr. Hyde, qual é a função de Mr. Hyde ali dentro da narrativa? Qual é a função de um Drácula? Qual é a função de uma criatura de Frankenstein? Então, ou seja, a criatura, qual é a função do robô, do alienígena? Então, os monstros, eles vão se adaptando, eles têm diferentes funções que você que pesquisa, você que escreve, pode explorar nas suas criações, tá? Então, normalmente, quais são as facetas do monstruoso? O corpo do... Vou passar em todas elas brevemente, tá? O corpo do monstro é um corpo cultural, o monstro sempre escapa. 3. O monstro é o arauto da crise das categorias. 4. O monstro mora nos portões de diferença. 5. O monstro policia as fronteiras do possível. O 6. O medo do monstro é realmente uma espécie de desejo. E o monstro está situado no limiar do tornar-se, tá? Então, são diferentes questões. Fica a dica, um detalhamento dessas funções do monstruoso vocês encontram no ensaio chamado Cultura dos Monstros, 7 teses, do pesquisador Jeffrey Cohen, tá? Que no Brasil tem essa obra publicada desde uma coletânea cujo nome agora eu não vou lembrar, depois eu passo para a Suene, né, para até colocar na descrição do vídeo, que reúne diferentes olhares sobre o monstruoso, que é uma coletânea organizada pelo Tomás Tadeu e Silva, e lá dentro ele tem o ensaio do Jeffrey Cohen, A Cultura dos Monstros, 7 teses, que eu considero um texto fundamental para quem quer pesquisar o monstruoso, tá bom? Então, vamos que vamos. Tinha falado aqui do monstro, então, começar primeiro, né? O corpo do monstro é corpo cultural. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, gente: cada monstro tem a sua época. Cada monstro, você já deve ter percebido isso, né? Tem monstros mais populares, monstros que estão na moda, monstros que saem da moda e depois voltam. Então, como eu coloco aí, isso é algo que o Cohen classifica. Todo monstro incorpora o momento cultural no qual ele está inserido. Ele é a corporificação de uma época, de um sentimento e de um lugar, ok? Então, por exemplo, coloquei aí o Cthulhu. Cthulhu, personagem do Lovecraft, que refletia ansiedades do Lovecraft em relação à modernidade americana nas primeiras décadas do século XX, ok? Como também a gente tem o zumbi. O zumbi no começo do século XX, lá no começo do século XXI, ele incorporou uma preocupação com a questão da relação do ser humano com a tecnologia, da alienação do indivíduo em grupo, entre outras questões. Então, o monstro, ele sempre é um reflexo, ele é um corpo cultural por meio do qual você consegue analisar a sociedade na qual ele está inserido, tá bom? Número 2, você tem o monstro sempre escapa. Uma das principais características do ser monstruoso é sua resistência e capacidade de adaptação. O mesmo ser assume diferentes formas e diferentes culturas. Trago aqui um personagem que é muito caro aí, inclusive dentro da cultura da região norte, né? Tenho certeza que todo mundo aqui conhece, que é uma pinguari. Uma pinguari que é nessa representação aí, né, de uma criatura de um olho apenas, com uma bocarra na barriga, que mata caçadores que não respeitam os dias santos na floresta, ok? Então, Mama Pinguari, enquanto uma representação de um homem, vamos dizer assim, de um homem monstruoso, ele acaba tendo pontos de contato com, por exemplo, o homem selvagem da literatura medieval, com o pé grande, também no folclore norte-americano, como o Yeti, também, o abominável Homem das Neves. Então, o monstro sempre vai assumindo diferentes configurações. Como eu coloco aqui, uma das características do ser monstruoso é sua resistência e capacidade de adaptação. Um mesmo ser assume diferentes formas em diferentes culturas. Não importa quantas vezes a estaca será penetrada no coração do vampiro, ou quantas vezes os ovos do alienígena serão destruídos, eles sempre arrumarão a forma de retornar, por vezes com outra aparência, mas com a mesma função. Então, isso é típico do monstruoso. Você, por vezes, vai encontrar monstros que vão te lembrar memórias de infância. Pô, esse monstro aí parece aquele outro lá, porque ele assumiu uma nova configuração, para um novo momento, ele pegou um outro discurso. O próprio vampiro é um exemplo disso. O vampiro é uma criatura multidiscursiva, que ele vem circulando dentro de vários discursos. O vampiro no século XVIII significa algo, no século XIX é outro, no século XX é outro, no século XXI ele vai... Uma das criaturas mais maleáveis é o vampiro, né? Por isso que ele está sempre por aí.
Então, no terceiro, o monstro arauto da crise das categorias. O monstro subverte a necessidade inconsciente do ser humano por categorias fixas de forma a organizar o mundo. Como eu falei no início, isso é uma necessidade biológica do ser humano. O ser humano ele só sente seguro quando ele consegue classificar o que ele tem diante dos olhos dele ou dela. Se não consegue, então ele vai enxergar inevitavelmente como uma ameaça. Sendo uma ameaça, ele vai considerar duas alternativas: ou ataca ou foge. Normalmente, ele vai receber uma injeção de adrenalina para fugir e assim conservar a sua sobrevivência, né? A dona Franciane, estou olhando aqui o chat agora, a dona Franciane, minha prezada doutoranda, me orientando de doutorado, está lembrando ali que é o Pedagogia dos Monstros, a obra que eu citei, que tem um artigo do Kuhn. Pedagogia dos Monstros, os prazeres e os perigos da confusão de fronteiras, coletânea que tem as teses, né? Como eu falei para vocês, fica a dica para vocês conferirem essa obra aí, fundamental. Vamos lá, para dar tempo de eu falar tudo, antes que, caso a lua descaia, tá? Inclusive, eu mostro aí o monstro arauto da crise das categorias, tá aí um pôster um filme dos anos 50, o período cérebro, por conta dos filmes sobre criaturas gigantescas, está aí o ataque da mulher de 50 pés, né? Ou seja, o que isso mostrava? Uma ansiedade, tá? Uma crise de categoria. Porque nos anos 50, as mulheres já estavam no mercado de trabalho, elas tinham entrado por conta da Segunda Guerra Mundial, quando os homens foram para a Segunda Guerra, quando os homens voltaram, as mulheres não queriam mais voltar para dentro de casa, elas queriam trabalhar. Então, essa nova mulher foi uma questão de ansiedade para o masculino, né? Uma mulher ameaçadora, né? A mulher quer ser maior do que eu. Então, olha aí, olha a representação dela, a mulher como uma ameaça. Então, como eu coloco, por essa razão, o monstro surge com destaque em épocas de crise, como um arauto, um anunciador de que determinados valores, crenças, costumes e tradições estão perdendo sua representatividade ou importância para um grupo, tá? A quarta tese que a gente pode falar é daqui lembrar de que o monstro ele mora nos portões da diferença, né? O monstro é o símbolo da diferença. Aqui é a função do monstro mais lembrada, né? Ele pode ser particularmente usado para representar visões culturais, políticas, raciais, econômicas e sexuais diferentes da vigente, em um determinado momento histórico, cultural, ou que não se alinha com os nossos valores. Cito o caso na literatura brasileira, por exemplo, do conto Boca Torta, um conto que eu gosto bastante, do Monteiro Lobato, né? Do Boca Torta, onde você tem a visão das elites paulistas, nesse caso, elites paulistas, em relação a tipos específicos da sociedade brasileira. No caso do conto Boca Torta, é um escravo deformado e tal, o negro, né? Que é visto como um quasímodo, né? Como ser bestial e necrófilo. Então, ou seja, é um monstro que é usado como discurso da visão que as elites brasileiras, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, da virada de século XIX para o XX, tinham em relação a determinados grupos da sociedade brasileira, tá? Então aqui o monstro ele sempre se coloca como um modelo disso, né? Como um representante disso. Então essa é a quarta função do monstruoso. A quinta função do monstruoso, lembremos de que o monstro ele policia as fronteiras do possível. O monstro, ou seja, cuidado, né? Cuidado com o que pode acontecer com você. Isso lembra muito uma frase do Nietzsche, né? Que o Nietzsche comenta: quem muito se relaciona, não vou lembrar das palavras exatas, mas ele fala que muito busca monstros corre o risco de se tornar um. Então isso é uma coisa, né, que a gente observa muito em filmes de super-herói, por exemplo, né? Então aqui, quando é dito que o monstro policia as fronteiras do possível, trago até a imagem aqui de um clássico que você vê, que foi inclusive base também para o Senhor dos Anéis, né, que é aí o Anel do Anel dos Nibelungos, né, quando você tem o gigante Fafnir, que cometeu o ato de matar o próprio irmão, em algumas versões é o tio dele, Fafnir, por quando esse ato de onda ele vai se deformando, e aí ele vira um dragão, que é o dragão esse que, alinhado com a maldição, vai ser morto depois pelo herói Siegfried, né? Então é mais ou menos o que acontece com o Golem, né? Pela cobiça, né? De pegar o anel, ele acaba tomando o anel, mata o seu amigo e vai se deformando, até virar
o Golem, né? O que era o Sméagol vira o Golem. O Gollum, né? Então, o corpo do monstro, ele tanto guarda quanto adverte. A própria figura do monstro, por isso que ele aparece muito, tem a imagem do dragão aí, é muito comum no folclore europeu, muito comum você ter dragões, e normalmente os dragões guardam tesouros, né? Isso é uma tradição que o Tolkien usou para o Hobbit. Você vê isso também, por exemplo, no Beowulf, né? Beowulf também você tem um dragão que está lá guardando tesouros, né? Então, mas qual é a função aqui? O monstro ele avisa você dos perigos e consequências de ultrapassarmos nossos limites intelectuais, morais, geográficos ou sexuais, demarcando dessa forma o campo de atuação dos nossos corpos. Você quer sair do seu padrão? Cuidado, você pode cair para cá, você pode cair para lá. Né? Dar um passo fora dessa área oficial representa um risco, pois podemos ser atacados por algum monstro, ou pior, podemos nos tornar um monstro. Quando você vê hoje na sociedade muito do preconceito em relação à comunidade LGBTIQIA+, é aqui, nessa fronteira, né, de que a pessoa... Ou então isso é muito marcado também em adolescente, quando um adolescente aparece, né, com cabelo pintado, de rosa, de verde e tal, se destaca, né? Se destaca, o que é uma marca de identidade, mas também pessoas mais velhas veem aquilo como esquisito. Por quê? Porque saiu da norma. Né? Então, cuidado. Você vai pintar teu cabelo de verde, vai raspar, você vai assumir sua sexualidade. Então a questão é cuidado, saiba que você vai se tornar um monstruoso, né? Então isso aqui é muito interessante, gente, para a gente entender também preconceitos da nossa sociedade, né? Porque, como eu falei, o ser humano, inevitavelmente, ele estranha o diferente. Isso é muito legal, por quê? Porque isso nos força a lembrar que a gente tem que usar a nossa racionalidade, de enxergar aquela pessoa não como diferente, mas como semelhante a nós. Não é opção sexual, não é escolha sexual, não é o cor do cabelo que vai fazer com que ela seja um monstruoso, tá? Então aqui essa que é a função básica do monstruoso, tá bom? Gente, mais uma vez peço desculpas que eu não estou vendo se tem perguntas aí, tá? Na sexta questão, isso aqui vocês vão concordar, o medo do monstro é realmente uma espécie de desejo. Por que o vampiro atrai tanto? Por que o vampiro tem aquele elemento? Então, o vampiro sempre tem esse ar aristocrático e tal, e sempre sedutor e coisa e tal, normalmente vinculado a uma aristocracia e coisa e tal. Já viu? Não tem vampiro pobre, né? Já viu vampiro pobre? Não tem vampiro pobre. Então, o medo, como parte da natureza humana, o que é proibido também é muitas vezes desejado. As mesmas criaturas que aterrorizam e estipulam interdições podem fomentar fortes fantasias escapistas. Afinal de contas, estando ligado ao proibido, o monstro se torna atraente pela sua fuga da norma, das regras que por vezes sufocam o ser humano. Então você está vendo, vocês percebam, gente, que também, por vezes, algumas são bem claras, mas por vezes as fronteiras entre as diferentes funções são muito tênues, né? São muito tênues que acabam se atravessando. Mas nesse caso aqui, realmente é o do vampiro que a gente pode citar. Né? O vampiro, por que o vampiro seduz? O vampiro seduz, dentre outras razões, porque no único ato, que é o ataque no pescoço, né, para a gente ficar só no cinema, ele faz as duas funções básicas do ser humano. Quais são as duas funções biológicas básicas do ser humano? Se alimentar e fazer sexo. Então, no ato, inconscientemente, você é fascinado por esse ser que, numa vez só, já come e já faz sexo, né? E o sexo do vampiro é sempre um sexo oral. Então, aqui, até mesmo porque envolve sangue, que tem sua conexão com o sêmen, enquanto condutor da vida, e outras questões, tá? Ficou pequenininho aí beleza, obrigado. Então, como eu falo, afinal de contas, estando ligado ao proibido, o monstruoso se torna atraente pela sua fuga da norma, das regras que, por vezes, sufocam o ser humano. Estamos acabando aqui, que já estou chegando na nossa sétima função do monstruoso, que é o monstro estar situado no limiar do tornar-se. Trago aqui uma ilustração da grande obra A Metamorfose, de 1915, A Metamorfose, do Kafka, não é? Que mostra muito bem essas ansiedades do indivíduo no contexto de virada de século XIX para o século XX. Né?
imerso numa modernidade que ele não conseguia compreender e aprender. Os monstros são nossos filhos. Eles podem ser marginalizados, negados, expulsos ou combatidos, mas sempre voltam. E quando eles regressam, por vezes da mesma aparência ou não, eles trazem não apenas um conhecimento mais pleno de nosso lugar na história, mas também nos convidam a revermos nossos valores e crenças sobre o outro, sobre a sociedade e principalmente sobre nós mesmos. Então, o monstro está ali, não negue, porque ele, na verdade, ele é o espelho do que você é, do que você esconde, do que você pode vir a ser, do que a sociedade vai se transformar, tá? Nesse momento que a gente está vivendo uma sociedade brasileira tão polarizada, é importante pensar nessa reflexão. Se os nossos preconceitos, na verdade, são negações do que habita em nós. Obrigada, então. Bom lanche aí da tarde, boas felicitações aí de casório e tudo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Suelen. Obrigado, pessoal. Fica o convite para conhecer o Fantástico Cursos. Qualquer coisa, isso já vai. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.